Pessoas lindas! Hoje, especificamente nesta quinta-feira pela manhã, luz do dia para uma grande luz que está chegando e contribuindo com mais informações sobre o que é ser o presente de ser você. E hoje a minha convidada é a Caroline Scheiman e Caroline deve estar chegando por aqui. Eu estou em Palmas, Tocantins. A gente está brincando, buscando, encontrando e perguntando muito sobre o que mais é possível em nossas vidas. E através de muitas perguntas e muitas possibilidades, eu encontrei Caroline Scheiman em algumas atividades aí de Axis, algumas criações da qual ela estava como a facilitadora e co-facilitadora, e de verdade foi um presente ouvir, um presente receber, um presente trocar e um presente ainda mais grandioso quando ela escolheu, seja bem-vinda, Antônio, estar comigo por aqui hoje, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa energia de ser o presente de você mudando o mundo. Quando eu fiz essa chamada, eu até coloquei, né, que presente isso pode ser. E na verdade, todos os dias, quando a gente acorda, a gente já recebe presentes. Mas a gente reconhece esses presentes? A gente está presente com o presente que a gente é? Então, essa brincadeira, né, de falar várias vezes, estar no presente com o presente que a gente é, faz toda a diferença com a presença. Oi, Ingrid, seja bem-vinda! O presente que a gente é e o presente que tudo que está de verdade ao nosso redor, para que a gente reconheça o ser grandioso que de verdade nós somos. Ingrid, eu esqueci qual é a cidade, eu sei que é alguma cidade do interior de São Paulo. Antônio, sejam todos bem-vindos por aqui e estamos aguardando a Caroline Scheiman, que está prestes a chegar por aqui. E me contem quais os lugares de onde vocês já estão falando, de onde vocês estão trazendo. A Carol acabou de chegar. Vamos lá, enviar o convite. Você não tem solicitações? Vamos lá, Carol. Seu nome aparece para mim aqui, Carol, e ele está inapto. Deixa eu colocar novamente. Vou pedir para você também me enviar o convite desse lado daí, Caroline. Agora vai. Ele novamente aparece como inapto. Pedidos para participar. Vou pedir para você agora. Seja bem-vinda, Carolina Scheiman. Chegando aqui para a gente compartilhar uma livezinha. Hello! Oi, tudo bem? Melhor agora! Como assim, Instagram? Caroline Scheiman, como estamos? Tudo bem, e você? Você já está no Brasil? Oi, tô no Brasil. Eu cheguei depois de uma longa jornada de um mês e meio de férias por muitos lugares. Eu cheguei no domingo. E estamos aqui com a turminha. Gente, eu adoro por de cabelo roxo, que eu adoro. Faz tempo que eu não uso ele. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Essa turma da turma dos filtros de gnomo. E de cabelos roxos. Não, quando eu escolhi a blusinha, falei assim, essa blusa bem floridinha, bem floresta, bem isso, bem colorida, já na energia do que foi essa jornada, porque eu acompanhei, eu vi que você se recertificou como facilitadora. Então, como é a primeira vez que você está por aqui, eu vou pedir para você se apresentar para essas pessoas lindas que estão chegando, que vai assistir a gente agora e no futuro. Tá bom. Quem é Caroline Scheiman? Então, Gelisa, obrigado por me chamar aqui. Eu sou facilitadora de conversando com as entidades, conversando com os animais, de cavalo consciente, cavaleiro consciente, que é uma classe do Axis com cavalos, que é incrível.
E eu dou fundamento e mais um monte de classes. E eu também faço as minhas próprias coisas, que chamam Illumination. Que aí eu tenho encontros 2 vezes por mês, que é a maga, a assinatura e algumas outras coisas. Eu atendo também com tudo isso e faço outras coisas. Sim, e a Ilana falou que eu A sou mestre das magas. mestra das magas, as meninas trazendo aqui. Obrigada, Ilana. Sim. Eu fiz apenas 2 classes com você até hoje, na verdade, não, 2 atividades, porque uma foi um workshop, né? A gente deixando lá coisinhas que eram dos nossos pais com eles e pegando aquilo de volta que era nosso. Eu sei que vai vir um número 2, aí mais pra frente a gente vai falar um pouquinho também. Mas o que de verdade me trouxe a convidá-la e a gente poder, de alguma forma, né? Por isso que eu coloquei, né? O presente de ser você. Porque se em algum momento lá atrás você não tivesse feito determinadas escolhas a partir daquilo que fazia mais sentido para você, a gente nem estaria aqui hoje. E nesse caminho das suas escolhas, uma foi assim, puf, tapa na cara para Gelisa, entendeu? O que foi? Você fez um post, acho que, sei lá, 2, 3 anos, no máximo 3, eu acho, para 4 anos, porque eu sei que foi bem no iníciozinho lá das formações do Axis, acho que você já dava fundamento, quando você escolheu a classe X-Men, que é uma classe pouco conhecida ainda no Brasil, porque temos poucos facilitadores aqui, né? Mas você falou que essa escolha, essa participação nessa classe mudou a sua vida, mudou a rota daquilo que você estava sendo até aquele momento. Você lembra desse post? Não. Mas eu captei, eu peguei a energia do que você está falando. Eu não lembro exatamente do X-Men, que faz muitos anos, né? Ah, Sim. lembrei! Foi, já consegui, já recebi. Foi. Porque não é a classe X-Men, na verdade, não é a classe X-Men que tem no Brasil de vários dias. O que aconteceu foi. Não, você foi fora, você estava fora do Eu Brasil. isso, já acessei, pronto. You get it when you get it. Então, Oi, o que Donata! aconteceu? Um beijo. Tá dizendo aqui grandiosas, grandioso encontro das É, grandiosas pessoas que estão escolhendo mais. eu comecei meu processo de autoconhecimento, de busca, tudo, porque foi assim, chegou uma hora na minha vida que não dava mais. Ou eu encontrava com o meu ser, reconhecia meu ser e escolhia o que realmente era coerente com quem eu sou, ou eu ficava isso. Isso foi lá atrás. Ou eu passava a vida inteira tentando caber nessa realidade, caber no que as pessoas falavam que é o certo, de eu ser, de eu criar, de eu escolher, de eu vestir, de eu comer, de como cuidar dos meus filhos, de tudo, né? E Já por um era, inclusive, mãe nessa eu fase. até tentei, sim, eu já era mãe. E aí eu mergulhei nesse processo, que para poder explicar do X-Men, eu preciso ir um pouco antes. Tá. Eu mergulhei nesse processo de autoconhecimento, comecei a viajar o mundo, passei a ficar em meditação 5 horas por dia, 3 horas por dia por 5 anos. Às vezes eu chegava até às 5 horas, ia buscando conhecimento, cursos. E aí um dia. Só que eu tinha todo esse conhecimento, eu já atendi algumas pessoas, eu trazia gurus, eu trazia professores do mundo todo. Eu morava nos Estados Unidos e aí eu reunia grupos, a gente fazia cursos disso, daquilo, Teta Healing, comunicação não violenta e meditação transcendental e de um monte de coisa. Só que aconteceu uma coisa comigo, eu nunca estava bem de verdade por muito tempo. Eu ficava bem, ficava mal, ficava bem, ficava mal, ficava bem, ficava mal, ficava bem, ficava mal, ficava bem, ficava mal. E assim, eu ficava nessa montanha russa que em determinado momento da sexta-feira eu começava a ficar estranha, e aí eu melhorava à tarde do sábado, aí eu piorava de novo no domingo, e assim ia. E eu tava sempre oscilando. E um dia eu falei, um dia em dois. E antes disso, um dia uma amiga minha me falou que ela fez um negócio chamado Barras de Access, que foi incrível, que mudou a vida dela. E eu imediatamente mandei mensagem para a pessoa, e a pessoa veio na minha casa, a Fabi, que ela até faz podcast comigo, e me fez uma barras. E naquele momento, uau, foi incrível. E eu falei, uau, o que que é isso? E eu fui fazer meu primeiro curso de barras, isso em 2017. E eu achei o curso de barras meio estranho. Eu não tava ainda, não era ainda o momento de eu liberar tanta. E aí eu fui estudar Theta Healing, passei mais um ano fazendo 20 cursos de Theta Healing, virei professora e parei a barras. Eu não fiz mais barras. Até ela vinha na minha casa, eu recebia barras, mas eu não aplicava barras, eu não entrei no mundo do Access. Até que um dia, eu nessa oscilação, que não mudou nada, né? Eu fui estudar um monte de coisa, eu me empoderei mais, me apoderei mais do meu ser, mas ainda estava nessa oscilação. Um dia, eu falei,
Deus, universo, eu não aguento mais oscilar, eu não aguento mais esses ups and downs, eu não aguento mais, não dá mais para eu viver minha vida assim, bem e mal, bem e mal, bem e mal. O que que eu posso fazer? Eu perguntei pro universo, ó, são 11 e 11, e eu falando isso, e aqui 11 e 11. Basta, basta, Eu falei, chega. por favor, basta. E naquele minuto, eu abri meu celular e tinha um e-mail, X-Men. Que aí que tá. Não foi a... Tava escrito X-Men e tinha muita energia. Eu falei, uau, o que que é isso? E aí falou, Fundamento Global em Houston, no dia tal e tal de fevereiro 2019. Aí eu liguei pro meu marido e falei, amor, tem muita energia nessa classe do Fundamento. Esse X-Men me chamou, eu preciso ir nisso. Eu sei que vai mudar a minha vida. Ele falou, pode ir. Aí eu fui, pintei meu cabelo de rosa, que sempre é uma coisa que eu Bem, sempre entendi quis fazer. o rosa agora. Entre... Fui para essa classe. Depois disso, a minha vida mudou completamente. Isso daqui parou de acontecer. Hoje em dia, naquele momento, isso já não existia mais. Eu passei a ter. Mudou a plataforma da criação da minha realidade, né? Que o fundamento é isso, né? Em inglês é The Foundation. É a fundação da minha vida. Mudou de verdade. Eu ainda fui no microfone e falei, eu não entendo, eu faço tudo, eu medito, nananana, e eu oscilo. Ele falou, porque você está escolhendo. Eu falei, putz, mudou de verdade. E cada vez mais e mais e mais e mais nesses últimos anos. Hoje em dia é muito raro minha energia realmente baixar. Às vezes a gente está em algumas coisas, porque a gente está captando muito, né? Então a gente está sob o efeito dos outros, mas é muito raro. Porém, só acontece quando eu me julgo. Outro dia, eu encontrei um casal no hotel, numa viagem, e eu falei demais, fui muito Carol, assim, blá, 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 blá. E aí eu falei, não deveria ter feito isso, pipipi. E aí eu percebi, passou uns 5 minutos, eu percebi que minha energia baixou. Eu falei, que é isso? E eu falei, uau, que engraçado, que eu não me julgo quando isso acontece. Eu parei e falei, nossa, fazia quanto tempo que não acontecia isso? Meses? Que coisa engraçada. O que que aconteceu? Ah, eu me julguei. Você revisou. Eu me julguei. E eu afundei. E naquela hora, já transformou de novo e eu voltei a frequentar a minha realidade, a minha verdade, né? O que eu escolho de verdade na minha vida. Então, agora eu entendi. Quando você perguntou do X-Men, eu estava associando, eu estava buscando que classe do É X-Men que porque eu você preciso. falou desses altos e baixos, né? Com muitas subidas e descidas, e que na virada ali, né? Teve uma. Você foi para uma classe, então foi o fundamento, mas que você chegou a acessar outra lá, porque teve muita energia, Isso. e era o X-Men. E aí, nesse processo, ontem eu fiz uma live à noite com a Donata, e a gente estava falando de algumas coisas que acabam nos separando daquilo que a gente é em função das nossas próprias resistências. E agora ela está facilitadora a voz certa para você. E aí ela falou, né, contou como é que foi esse processo e o que tinha ali de resistência. E para mim, seu depoimento, né, o que você colocou lá naquela época, fez muito sentido, porque eu também terminei um fundamento com a Norma Forastieri em Palmas, isso foi em 2021, e uns 3, 4, 5 dias depois, duas pessoas que não são terapeutas, elas fazem muito access para a vida delas mesmas, elas não são, né, facilitadoras, enfim, nem atendem. E elas chegaram com duas apostilas falando que elas tinham feito aqueles 2 cursos lá, mas que para elas aquilo ali não fazia sentido, que elas entenderam que era para trazer aquela informação para a Gelisa. E justamente é um manual, era do X-Men e o outro do Conversando com as Entidades. Em resumo, nesse mesmo 2021, quando a Norma esteve aqui, ela falou para mim sobre, fez uma pergunta se eu gostava de escrever. E até então, era algo que passava na cabeça, mas eu nunca trazia para a realidade, em ser escritora e escrever o meu primeiro livro. O ano passado, eu baixei ali as resistências todas e coloquei esse livro no mundo. E o livro acabou sendo sobre o diagnóstico tardio de TDAH, toque, autismo, blá, 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 dessa realidade, mas sob o ponto de vista de Access. Porque aí eu pude já trazer mais dessa Gelisa que eu resistia para o mundo. E agora existe assim, um profundo namoro com Conversando com as Entidades. Então, se você quiser falar o que você quiser trazer para a gente, porque eu sei que são classes, né? Que na maioria dessas, eu acho que só o fundamento é presencial e barras,
Eu acho que conversando com a entidade, já, As você já entidades, faz ela ano que vem eu vou poder dar online. Eu ainda já não posso. online. 5 anos sendo professora de conversando com as entidades. Eu preciso de mais um ano. Eu já dei online, né? Quando, na quarentena, mas agora eu só posso dar presencial. É incrível. Mas eu quero só voltando do X-Men, sabe que quando eu vi o Dan lá falando sobre a classe do X-Men, né, que tem o livro, Você ensinaria um peixe a subir numa árvore, Eu, eu esse livro chorava. tá de cabo a rabo Eu minha chorava vida. porque eu sou uma pessoa, eu tenho capacidades incríveis. Eu me comunico telepaticamente, eu falo com os animais, eu falo com as entidades. Assim, eu vi espírito quando eu era pequena e não sabia o que fazer com isso, eu não tinha com quem falar. Eu acesso, tudo fala comigo, eu consigo acessar as informações, eu acesso o futuro. Quando eu era pequena, eu sonhava, acontecia. Eu sei as coisas. Só que é um monte de coisa. Eu tenho essa extrema capacidade do empata, né? Que no Access a gente aprende, no fundamento também de captar o que o outro está pensando, está sentindo. Eu sinto a dor do corpo. Hoje em dia eu percebo, né? Eu não escolho mais sentir. Eu percebo a dor no corpo, então parece até que é um sentir rápido, mas aí eu falo, calma, isso não é meu. Então eu consigo perceber. Eu acesso o campo das pessoas. Eu tinha tantas capacidades que estavam se tornando para mim um fardo. Até que, naquela classe do X-Men, que também foi isso, que eu me julgava por tudo isso, que eu não tinha com quem falar. Eu passei 30 e muitos anos da minha vida sem ter com quem falar sobre tudo isso. E de repente eu vi alguém lá, de um lado para o outro, falando feliz que nem eu. Eu sou assim. Eu aprendi a me controlar ao longo da minha vida para não ser tão grandiosa e tão comunicativa e tão engraçada, sabe? E tão mágica para poder caber no construto que eu achava que era o certo. E naquele momento do X-Men, eu falei, uau, se ele pode, eu também Existe, posso. eu também Existe posso. algo É mais. isso que eu falar. Existe uma outra realidade que ela faz muito mais sentido dentro daquilo que nós somos, daquilo que nós percebemos, daquilo que nós de fato somos, né? Eu posso ser toda essa mágica. E eu acho muito lindo que você viu eu falando sobre isso e reconheceu. E realmente foi um momento de completa transformação. Eu fui já com cabelo rosa e depois daquilo, depois de tudo isso, eu comecei a usar as ferramentas, tipo, o que mais é possível. Isso não, de não estar mais do errado de mim, a quem pertence isso. Eu lembro que eu fui esquiar logo depois da classe, do meu primeiro fundamento, e eu não consegui esquiar. Eu morei na Suíça quando eu era adolescente, eu esquiava só para falar isso, sabe que é interessante? Como a gente é do Acre, e aí eu vou falar de conversando com as entidades. Eu ia esquiar e eu não conseguia esquiar, porque eu ficava ouvindo tudo que a água guarda a memória, né? Então a memória do gelo, da água, então eu tava ouvindo, ai que medo, ai não sei o quê. E eu ficava assim o tempo todo e eu captava tudo que rolava na cabeça de todo mundo. No momento que eu Uau. fui esquiar, depois do meu primeiro fundamento, eu baixei o aplicativo A Quem Pertence Isso, né? Who Does This Belong To no meu celular. A cada 15 minutos eu ficava, a quem pertence isso? Devolva o remetente. Eu esquiava assim, eu falei, uau, eu consigo esquiar. E hoje em dia eu consigo esquiar. Eu não sou nenhuma profissional, por favor. Não é o meu esporte, minha maior aptidão. Porém, Não é atleta não dele, sou né? uma atleta, mas eu consigo. É possível para mim incluir isso no meu mundo. Que eu comecei a perceber quanta coisa estava disponível. Eu vou contar uma coisa muito interessante, tá? Quando eu fiz essa primeira classe, o fundamento do X-Men, que me chamou, que mudou minha realidade, eu no voo de volta, eu morava em Miami e eu peguei o voo, né, até Houston, Miami. Eu peguei a apostila para ler, que até então eu não tinha lido a apostila. Porque tava lá na classe, eles não estavam pegando muita apostila, eu tava assim, eu não tava entendendo nada o que tava acontecendo lá. Eu tava assim, eu sabia que tava mudando minha vida. E aí eu peguei a apostila, comecei a ler, a ler, a ler. De repente, algo na minha testa estourou, eu senti um líquido escorrendo. E eu achei que eu ia morrer, eu quase chamei a pessoa, a aeromoça, né? Dentro do Algo voo. mudou, derreteu alguma coisa dentro de mim. Tinha alguma coisa implantada, alguma limitação, algo mudou na minha vida. É isso. Então, essa minha historinha lá do X-Men, que você incrivelmente lembrou disso, que mudou a minha vida mesmo. Eu conto até para as pessoas como você começou, Axel? Eu falei, eu fiz uma barra que mudou minha vida lá atrás, mas o que realmente transformou foi no momento que eu fiz uma pergunta, que eu falei, não aguento mais, não dá mais para E mim. esse caminho, né, de olhar para todo esse processo hoje, estando aonde nós estamos agora e tendo essa habilidade de, como você falou, né, de conversar ali com várias coisas
que não são materiais fisicamente falando dessa realidade. Que isso, pra gente, né? Eu ia perguntar qual a idade, aí você falou 30 e poucos anos, né? E foi também algo nessa faixa 37 para 38, que algumas coisas ficaram muito pesadas no meu mundo. E eu falei, mas eu percebo que eu não sou isso. O que tem aqui? E aí, quando você falou do aplicativo A Quem Pertence Isso, é até legal, né, para as pessoas saberem que também tem isso, e o porquê isso faz diferença quando a gente aplica, e está disponível para você colocar lá quantos minutos você quer. E lá, e você falou, né, você colocou de 15 em 15. E outro dia, tinha, sim, uns perrengues aqui no meu mundo, e aí eu lembrei de uma vez que a Diva Dias compartilhou numa chamada falando que tinha uns 4 meses que ela estava com uma coisa muito contraída, muita constrição mesmo, e que aí ela chegou numa classe e perguntou para o Gary, falou, olha, eu tô assim, está acontecendo isso. Ele falou assim, meu amor, para você não é 3 dias, é 6 meses, a cada 10 segundos, 10, 15 segundos. Então, esse nível de habilidade que a gente está lá dentro de Access trazendo isso para o mundo. E eu quis trazer você para a gente trazer um pouco mais dessas clarezas, né, do que está disponível, porque faz sentido trazer isso para mais pessoas. Então, a escolha do livro, quando você colocou, né, esse livro do próprio Gary, que é ele, o Dan e a Anne, né, Anne Maxwell, lá através do livro, as pessoas vão ter bastante acesso a um pouquinho mais dela, por conta de um lugar também que ela estava no aeroporto, que teve um acontecimento, da forma que você trouxe aqui agora, de algo físico que aconteceu a partir daquele momento. Então, são muitas informações que não estão, né, de fato compartilhadas, como você liga o Jornal Nacional, vai falar trazendo as mil coisas. Mas o que a gente tem, a gente tem que colocar a nossa voz. Então, é muito legal trazer você. E aí, quando você falou, 2 coisas que me chamam bastante atenção também é a classe com os cavalos. Eu vou querer que você fale um pouquinho mais, porque aí as pessoas também vão poder saber mais sobre isso. E o que mais a gente tiver aí sobre conversando com as entidades. Sim. E muito obrigada por me fazer essas perguntas e me chamar para participar aqui com você. Conversando com as entidades. Precisa saber que nós estamos aqui para ser o presente que a gente é. Sim. Conversando com as entidades, mudou a minha vida também. Foi outra coisa que... Primeiro veio tudo isso, essa parada de oscilação, e depois veio essa... Como se fosse essa clareza com a minha capacidade. A Sharon brinca, ela fala que, sério até, que conversando com as entidades é para 2 pessoas. Uma, que a classe conversando com as entidades vai mudar a vida, e que a pessoa que vai mudar a vida, que é essencial para essa pessoa, para ela conseguir sobreviver e ser feliz. E a outra que tem curiosidade, que acha legal. Eu sou a pessoa que, sem conversando com as entidades, eu não sei o que eu seria hoje. Conversando com as entidades, desde pequena, sempre tinha coisas passando no meu quarto, seres de luz. Eu tenho essa coisa com seres de luz, né? Espíritos da natureza. Então sempre teve muito movimento. Eu sempre era guiada, eu ouvia a voz, aparecia coisas que piscavam. E muitas vezes entidades também. Eu via espírito, via coisas passando. Só que eu não tinha ninguém pra falar. Um dia eu contei pra minha avó, ela falou, não conta pra ninguém que vão achar que você é louca. E assim eu me mantive em silêncio. Eu não conseguia dormir à noite. Até 30 e muitos anos. Eu dormia de figuinhas à noite. Eu precisava rezar, dormia com uma luzinha, eu tinha medo. Tinha época, quando eu era adolescente, que eu não conseguia lavar o rosto, que eu sentia que tinha alguma coisa atrás de mim. Ou seja, a palavra e a energia do relaxamento era algo que não existia, então, né? Muito pouco. Quando eu tava surfando, eu virei surfista, então eu ficava muito no mar e naquele espaço. Mas assim, pra dormir, hotel, eu tinha dificuldade de verdade. Quando eu fiquei grávida da minha 4ª filha, piorou muito. Ela tem um super canal, piorou pra caramba. E um dia eu ouvi falar da classe conversando com as entidades. E aí eu fui pra classe conversando com as entidades e eu comecei a aplicar as ferramentas, que ia através da consciência, né? E eu entendi que eu tinha um acúmulo de muita capacidade e muitos seres que escolhiam minha contribuição e que eu não estava presente com isso. Então, no começo, tinha muita coisa acumulada. Então, eu
ficava realmente 1h30. Eu ia para Paris, eu parava e ficava 1h30 encaminhando um monte de entidade, conversando com as entidades para eu ter espaço para funcionar lá. Quando eu mudei para o Brasil, eu fui numa fazenda, Maria Carolina, Ana Carolina, com a minha família. Quando eu cheguei lá, eu fiquei acabada. Assim, eu fiquei completamente perturbada, não parava de comer. Meu marido falou, vai para o quarto e limpa a entidade. Eu sentei lá por 1h30. Eu trabalhei com todos os escravos do Brasil e cheguei até a África. E depois disso, eu nunca mais precisei fazer isso. Hoje em dia eu vou para Paris, não tenho mais nada. Hoje em dia eu vou para lá. Eu tive realmente um tempo de faxina usando as ferramentas até um momento em que, hoje em dia, é quando realmente tem um requerimento de eu fazer isso. Então, a minha classe conversando com as entidades, eu falo, a classe conversando com as entidades é fenomenal. A minha classe é fantástica, porque a minha vida, por muitos anos, foi lidar com as entidades. E hoje em dia, outro dia veio uma amiga aqui, ela até estava ouvindo a gente. Ela veio aqui na minha casa e falou, não tô dormindo há não sei quantas semanas, tô com uma dor no corpo. Era uma entidade, uma amiga dela, uma conhecida faleceu, ela estava lá no campo dela. Ela facilitou, a gente facilitou, acabou. Ela dormiu. Eu falei, você dormiu bem, dormi bem. Mudou, mudou. Como que a ferramenta, a gente tem a consciência, tá presente, né? Que a gente tem uma capacidade, que o tá presente, a gente poder acessar uma zona de consciência muito ampliada, né? Como você falou, né? Do seu canal. E se você não tiver ferramentas, cara, você vai realmente passar por trauma e drama das dores físicas, achando que isso é do corpo e não tem nada a ver com isso, é uma outra coisa. Eu já tive, morreu um parente de um parente. E aí um dia eu acordei de manhã, eu vi um negócio rodando, fez assim, eu falei, fui amaldiçoada, o que é isso? Eu passei o dia inteiro sem espaço. Porque normalmente quando tem entidade querendo se comunicar muito com você, eu ficava comigo, né? Eu ficava sem espaço. Eu passei o dia inteiro sem espaço, nenhum lugar tava bom, eu tava incomodada. Aí à noite eu comecei a passar mal, muito mal, muito mal. E eu falei pro meu marido, eu vou morrer. Entrei na internet e falei, disso no coração, por favor, traz as crianças que eu vou me despedir. As crianças fazendo carta. Aí ele falou, vou ligar pra ambulância. Eu falei, calma aí, quem tá aí? Na hora que eu falei quem tá aí, o menino, o cara que morreu, queria se comunicar com a família, tava tão próximo ao meu campo, e eu tinha ferramenta, mas eu não tinha ainda, eu ainda tava no meu comecinho de saber lidar com isso. Hoje em dia, é mais rápido. Na hora o radar. Mas assim, eu passei por muitos processos e conversando com as entidades me empoderou também a saber o que eu sei ainda mais e a não ter medo mais de nada. Hoje em dia eu não tenho medo. Um monte de gente fala, você não tem medo? Eu falei, não tenho mais medo. Eu sou um ser mais potente. Ah, mas e trabalho, magia negra? Eu não tenho mais medo. Porque a consciência é a maior proteção. A nossa disponibilidade de estar presente com tudo, inclusive com a minha capacidade de ver entidades, a minha capacidade de perceber outras energias, eu estando disposta a estar presente com essa capacidade, ao invés de temê-la ou fugir dela, faz com que eu esteja protegida, porque eu estou acessando. Se tem um ataque psíquico, alguém que fica pensando em mim, ou fica alguma coisa, na hora, ou eu começo a soluçar, ou eu capto que meu corpo ficou estranho, eu só faço, destruo e descrio tudo que eu fui até agora. A energia não me encontra mais. Ou eu, sabe, devolvo ao remetente tudo isso. Eu me tornei o ser mais potente da minha realidade, ao invés de ficar sobre o efeito de qualquer coisa. De impotência para potência que você verdadeiramente é. Então é o presente de ser você. É o presente de ser você. É o presente de reconhecer as suas capacidades, as suas habilidades, né? O seu valor, né? O que é valioso para você, o que é verdadeiro para você, né? E eu me fiz de muito errado. Imagina, eu não tinha com quem falar sobre um monte de coisa, de eu ouvir as coisas, sabe? De eu ir para um lugar e eu acessava a memória que estava lá. Tipo, eu vou no hotel, se eu deito na cama do hotel, eu acesso a memória que está no colchão. Eu sei a pessoa que estava lá, se ela fez sexo no colchão, se teve briga no quarto. Eu tenho essa capacidade. Hoje em dia, eu entro num quarto, eu trabalho com as moléculas, e as memórias e abro. Todos os lugares que eu vou, eles dão um upgrade, sabe? Sim. Eles valorizam depois que eu passei pelos lugares. Eles voltam. Só se, eu digo, numa questão de uma mudança de frequência. Tem gente que prefere uma frequência diferente, aí talvez não foi um upgrade. Mas, para quem está escolhendo consciência, é diferente o espaço, sabe? É isso. Mas isso é até na classe limpeza de casa. A gente aprende a limpar as casas, a trabalhar com tudo isso, essa capacidade. Que é um workshop que você também faz ele online, né? O qual?
Fala de O novo? limpeza de Não, casas, limpeza de né? É um casas workshop online. Esse é online. O online. limpeza de casas, espíritos da natureza, são workshops online. O Conversando com as Entidades, é só ano que vem eu vou poder dar. Tem alguns facilitadores brasileiros que podem dar já o online. Para mim é só ano que vem, mais um ano eu vou dar e também vou conseguir dar o intermediário. É. E nessa linha dessa minha capacidade que eu tenho e muita gente também tem, é que eu já trabalho há muito tempo com essa minha capacidade, né? De me comunicar com tudo, de estar disposta a estar presente com tudo, né? Hoje em dia eu converso com alguém, quando tem uma energia estranha, eu falo, calma aí, o que que é isso? Vamos parar e perceber isso, sabe? O que que é isso? É a gente começar a perceber a primeira forma de linguagem, que é a energia, né? Ontem a linguiça, minha cachorrinha, ela veio, olhou pra mim e ela me falou, mandou assim, eu tô com fome, e aí? E ela foi andando e eu falei, já entendi. Ela me mandou a informação, mas você tá disposto a estar presente com o que tá na sua frente? Ou você vai ficar na conclusão que você não é capaz de se comunicar e interagir com todas as moléculas do universo? E se o seu presente é muito maior do que você imagina, né? E tudo que você fez E que de geralmente errado é. é muito maior. E cada um tem uma capacidade, né? Sim. É. Tem essa parte de conversando com as entidades, para mim é bem leve, assim, quando eu falo dos livros e o que os livros trazem, mas ontem eu também compartilhei isso um pouquinho lá na live com a Donata. Porque a palavra, quando a gente traz a palavra, ela é talvez menos de 1% de tudo que é energia que está por trás daquela palavra. Então é uma forma da gente ter uma tradução da energia. Mas a energia não é algo traduzível, ela é algo que sim, se você estiver presente, você vai captar uma maior ou uma menor frequência, vibração daquilo que está disponível, né? Isso. Às vezes eu tô atendendo uma pessoa e eu vou falar uma coisa e sai outra. E é exatamente o mais coerente com a energia, Sim. sabe? A gente não foi empoderado, né? A gente não aprendeu a prestar atenção na energia. A energia é primeiro em tudo, né? A informação é a energia. E aí a gente traz palavras, vai explicar, né? É, É um espaço que é bem menor do que esse espaço maior e muito mais grandioso, até infinito, né? E quando a sim. gente fala saindo desse espaço da classe, conversando com as entidades, direcionadas também para suas próprias habilidades, que são únicas. E as classes com os cavalos, que é algo que eu sou apaixonada e que eu já estou namorando, Tem e que eu mais sei duas que também é vagas só para essa de presencial. novembro. Essa é Hã? só presencial. Tem duas vagas ainda para de novembro. O Depois universo vai que ter em se fevereiro, requer. vamos ver. É o que mais é possível. A classe com os cavalos é uma mudança da maneira de você funcionar mesmo com a sua vida. Para você estar com um cavalo, o cavalo ele tem um requerimento. Para você estar com um cavalo, né? Ele é um animal gigante, né? E pesado. Você tem que estar presente. Se você não estiver presente, o cavalo não vai te obedecer. Ele não vai, você não vai conseguir liderar o cavalo. Você não vai confiar em você. E o cavalo está captando tudo o que você está pensando. Então, se você está pensando, está com medo, se você está confuso, o Isso. cavalo ele pode tropeçar. Tem que estar numa clareza. Para mim, os cavalos me ensinaram a ter clareza na minha vida. Eu lembro que em 2021 eu fui para a minha primeira classe, que eu fiz a classe e eu fiz o facilitadores já, né? Mas eu só me tornei facilitadora mesmo esse ano. Eu fiz 3 vezes facilitadora antes de me tornar facilitadora. E eu fiz, sei lá, 4 vezes a classe. Sei lá, não. 4 vezes a classe. E nessa classe de 2021, eu lembro que eu cheguei, meu canal estava tão limpo que eu captei, eu percebi, eu entendi a clareza que eu tenho que ter para criar a minha realidade. Como tem que estar claro e coerente comigo. Como o que eu tô falando, o que eu tô sendo, tem que ser coerente com a minha verdade, sabe? Que é o comando para o cavalo, né? Quando você está com o cavalo, a gente tem na classe de cavalos exercício de liderança, de confiança, de comunhão com a terra. Se não tá claro, se você não tá de liderança e você não quer realmente fazer o comando, você não tá nem aí, o cavalo não vai seguir o seu comando. Se você não está disposto a ser um líder na sua vida, ou não está disposto a falar não, né? O cavalo Sim. não vai te seguir. Então, você vai percebendo, uau, o que eu estou sendo? O cavalo te mostra o que você está sendo, né? O cavalo é um animal que tem essa capacidade, que chamam de neurônio espelho. Ele mostra o que Sim. você está sendo. Quando
O nome da classe é Cavalo Consciente, né? Cavalo consciente, cavaleiro consciente. É E aí você incrível. falou da liderança, da vulnerabilidade, da confiança, Da confiança, da comunhão com a da terra. Que o cavalo comunhão tá com a terra. em... Quando eu fui para essa primeira vez a classe com cavalo, eu tinha super medo de cavalo. E eu era vegana, eu fui vegana por muitos anos, hoje em dia não sou mais. Tanto que para você ser facilitadora de conversando com os animais, você não pode se denominar vegana, né? Você pode escolher o que você come a cada dia, né? Mas você não tem que ter uma definição, porque você limitou o que você pode receber. Enfim, que eu também sou facilitadora de conversando com os animais. E eu tinha levado coice de cavalo quando eu era pequena. Eu não, assim, mas alguma coisa falou, vai para essa classe com os cavalos. Eu peguei, comprei minha passagem, fui para a Espanha, fiquei 10 dias na Espanha e fiz as classes. E eu tinha super medo. Eu subia no cavalo, todo dia eu me pus, me inscrevi para fazer a caminhada, não, a cavalgada, né, com os cavalos. Cavalgada. A cavalgada, todos os dias. Eu ia lá, primeiro dia eu ia, eu chorava. Eu falava, ele não sabe o que ele tá fazendo, ele não vai saber onde pisar. Ele não sabe o que ele tá fazendo, eu vou cair, eu vou morrer. Eu vou... E aí, eu respira, confia, 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 confia. O cavalo sabe, olha o cavalo, olha o tamanho dele. Você acha que ele não sabe pisar, Carol? Confia. E aí no outro dia de novo, aí teve um dia que a gente foi fazer um passeio à luz da lua, era lua cheia. Imagina, no escuro, eu que já não conseguia no escuro. E aí eu comecei a confiar. E aí eu falei pro cavalo um dia, eu cuido de você e você cuida de mim. E tava maravilhoso. Até que eu falei, eu fui num padrão que a gente tem, né? Eu cuido de você, você não precisa cuidar de mim. Naquele momento, o cavalo passou por uma árvore e o galho me cortou. E eu falei, uau, que incrível. E eu falei, obrigado, universo, obrigada, cavalo, por esse ensinamento. Eu cuido de você, você cuida de mim. E eu comecei a entender essa mutualidade, né? Mutualismo, Simultaneidade. simultaneidade. Presentear e receber. Isso, essa simultaneidade também de eu dar e receber e parar de querer, de esperar o menos dos seres, sabe? De querer, eu dou conta de tudo, eu te salvo e você tudo bem se você não for coerente comigo, não me honrar, não ter gratidão por mim. E eu comecei a perceber que não é o que eu quero criar na minha vida. Então isso foi mais uma coisa que os cavalos me ensinaram nessa classe. Meu cachorro tá aqui latindo desesperado. Eu vou Tá abrir pra tranquilo. Fala. Esse passeio que você falou, né, que fez ao luar, isso fez parte da classe ou era uma atividade que Era você uma escolheu? atividade extra. Ah, ou, ou seja, enfrentou lá o medinho e mudou tudo, né? Todos os dias. Na classe, tem um exercício de confiança, né? Que a gente deita no cavalo. Que você tem que confiar na pessoa que está segurando o cavalo. Você confiar nas pessoas que estão do seu lado, te dando um suporte se você cair. E você confiar no cavalo. Esse exercício, assim, para mim, mudou tudo. Só de estar no pelo, né? No pelo seu corpo, em contato com o corpo do cavalo, tem uma transformação que acontece que não tem palavras, dá um grau, eu costumo falar, dá um grau, assim. Você entra em comunhão com a terra, com o animal, e o cavalo tem um coração gigante, o cavalo ele né? Os animais eles são. Eles não estão em julgamento do que eles são, né? Um pássaro, se ele vai falar, será que eu tô voando? Será que eu tô batendo as asas direito? Ele vai cair. Ele não tem essa dúvida de ser o presente que ele né? De ser quem ele é. Então, quando você tá no cavalo, é surreal. E aí, eu tava lá, deitada no cavalo, baixando minhas barreiras. Nossa, veio um monte de porcaria da minha vida, dos momentos em que eu não estava disposta a ser eu, ou que eu comprei a realidade do julgamento de outra pessoa. Veio um monte de coisa e começou a limpar, limpar, limpar. Limpar, vai dissipando. Vai dissipando. Nessa entrega de confiar, que é uma confiança que você começa a fazer no universo, né? Você faz tanto nesse suporte. Tem gente que nunca teve uma rede de suporte, né? E ela acaba se tornando somente o herói da própria vida e sempre vai ser aquele herói que vai socorrer todo mundo. É o que você falou, né, do cavalo. E ele nem sabe se colocar na disposição de receber. E eu sei que muitos de nós já passamos por esses momentos, né? A Luísa está perguntando se o curso Conversando com os Animais pode ser feito online. Sim, online. Eu vou dar um curso online.
acho que é outubro ou novembro. Pode ser online. E também vou dar um clube do livro com a Silvia, de Conversando com Ah, os Animais, do Gary. uau, que Eu e a Silvia legal. Então tá somos as facilitadoras de Conversando com os Animais no Brasil. a Silzanato, né? Legal. E com relação ainda à classe dos cavalos, obviamente, você falou que tem 2 vagas, então, na verdade, é um cavalo por aluno? Não é. Eu tenho 12 cavalos e uma mula. Eles me têm, né? Que eu que sustento eles. Uhum. Eles me têm. É, são dinâmicas diferentes. Tá. Então, no começo, um vai pegar um cavalo, cada pessoa aí vai perceber com o cavalo, aí depois vai ter essa de confiança, vai ter um exercício de liderança, que você roda o cavalo no redondel. Então aí você percebe muito bem qual a clareza, qual você está disposto a dar direção, sabe? Você está disposto a falar eu quero isso e comandar a sua vida? Ou você vai estar sempre escolhendo ficar sobre o efeito de tudo à sua volta? Ou você vai estar presente com a sua vida e comandar a sua vida? Tem esse exercício. Aí o de vulnerabilidade. Aí a gente também faz tem alguns processos corporais, o S, que é Energetic Synthesis of Structural Embodiment, e MTVSS, alguns exercícios com os cavalos. A gente também facilita a entidade nos cavalos, se Ou seja, precisar. os recursos todos que estão aí Isso é disponíveis, uma eles estão possibilidade lá presentes. incrível. Então, e tem no pelo, você vai. Se a gente chegar no momento da classe. Então, são exercícios, alguns tem mais de um cavalo ao mesmo tempo, e alguns cada um no momento. Porque quando uma pessoa recebe, tá lá fazendo um exercício de confiança com o cavalo, e ela libera algo, todo mundo da classe recebe. A transformação é todo mundo junto. Então, você mudou sua realidade, todo mundo lá recebeu um pouco disso, sabe? Que a gente fala até no Access, Que né? Quando você libera um fantástico. ponto de vista, 350, se você é um conector, Uhum. mais de 350 mil pessoas liberam algo também, né? Esse mesmo ponto de vista. E vai ser em novembro. Novembro, isso. A minha próxima classe em novembro são 10 vagas, que vão ser classes menores, né? No máximo 10 vagas. Para a gente poder dar essa atenção para cada pessoa, estar presente com cada pessoa. Sim, a pessoa vai também montar no cavalo, direto no pelo. Se ela escolher, se ela preferir que for com. Tem gente que não anda no cavalo desde criança, né? Se Sim. escolher com sela, a gente põe sela, mas eu gostaria, se cada um vai ter seu processo, se for no pelo, que no pelo tem uma transformação e um exercício de comunhão com a terra. Um cavalo me mostrou como ele está conectado com tudo, toda a terra. Então ele tem consciência de todos os animais que habitam a crosta da terra. Então, cada vez que ele vai caminhando, né, andando, né, se movimentando, toda vez que a pata dele encosta na terra, ele movimenta todos os animais, as formigas, e mandando essa vibração para a terra, né? Quase que um maestro. É um maestro, né? Os cavalos são. E eles escolheram nessa aproximação com os humanos, né? As zebras, que são os parentes mais próximos dos cavalos, eles não escolheram, né? Que delícia. E para a gente poder encerrar, falando um pouquinho do seu trabalho, que é o do Illumination, né? Uhum. E eu sei que tem as meditações, né? E eu até vi lá os 7 dias, o detox lá do julgamento, que a gente falou bastante aqui sobre, lá no iniciozinho, sobre a questão do julgamento. O que mais as pessoas podem acessar da Carolina Scheinman? Obrigada. No meu site, illumination.com, tem vários cursos que eu já dei. O primeiro de todos foi o Detox 7 Dias de Julgar, que foi já tem mais de 800 pessoas que fizeram, ele é muito legal. Tem gente que fala que é o favorito. De muita gente é o favorito. Assim, que você começa a Porque a perceber gente como você. quase não se julga, né? A gente quase não julga. Eu melhorei muito, vou falar. Hoje em dia, se eu me julgo, é como se eu me jogasse de um prédio. Porque é muito Ou drástico. seja, fica tão evidente que ali não é uma coisa se torna algo fora do comum, então é mais perceptível, né? Ou seja, que a nossa permissão, né, exceda a nossa conscientização. Então é um curso para você perceber o seu julgamento com você e quanto você julga os outros também. Está sempre concluindo, né? E agora até no Axis eles estão falando de algo novo, que é quando a gente julga alguém, a gente fica meio conectado com essa pessoa, porque, no meu ponto de vista, cria uma certa intimidade, uma falsa intimidade, que você, como se você conhecesse alguém,
que você pode julgar essa pessoa, que você já tem uma definição do mundo dessa pessoa, né? Então, essa classe é incrível, e tem outras classes, e eu também dou um curso que é anual, né? A Maga, né? A gente tem um grupo muito bonito, que é um suporte, é incrível. Tem algumas magas aqui, a Luísa tá na Maga, Eu vi ela colocando. Ana. É incrível que estão encontros quinzenais. Super avançado, assim. A gente vai super longe e é transformador. Que presentes para o Sim, mundo, senhora sim, Caroline sim. Scheinman. E eu nem te perguntei muita coisa, né? Eu falei bastante aqui. Sim. Não, eu quero colocar que alguém tinha perguntado lá atrás o nome do livro, e se ser diferente for uma potência e não um erro. E sim, Imagina. né, todos os materiais, todos os livros lidos de Axis foram uma contribuição para essa escrita. E eu honro e agradeço muito, né? Eu falo sempre que a Norma ela traz para mim assim, algumas perguntas que elas simplesmente mudaram completamente o meu mundo, e trazer mais, né, sobre os X-Men, sobre a classe e essas diferenciações e denominações que o Axis tem, como humanos, humanoides, conversando com entidades, ou seja, é tudo muito É tudo para diferente, facilitar mas são a coisas que maneira que sempre você. teve, só. Hã? Não, fala, não, desculpa, eu só entrei na energia do que você abriu, Tá. que é para contribuir para E você sempre esteve aqui navegar na sua presente, vida. né? Sim. Então se torna tudo muito mais fácil e tudo na vida vem a nós, com muita facilidade, alegria e glória. Sim. Eu quero Mais possível. agradecer, né, a escolha de você poder vir e compartilhar. E aí, se as pessoas que vão assistir agora, que passaram por aqui ou que vão assistir isso no futuro, tiverem, né, curiosidade ou mais interesse em qualquer uma das coisas que a gente trouxe, que a gente, né, compartilhou, é só entrar em contato com a gente no direct. E espero encontrar você em breve, Carol. Sim. Ah, e também tem um Não podcast, eu só faço um podcast muito legal, chama Podcast a Luísa das aqui três. contribuindo. É, o podcast das três. E, Gelisa, eu nem perguntei de você muito, né? Nem fiz muita pergunta. Eu falei tanto que eu nem perguntei. Então, o que mais é possível para eu receber também mais informações sobre você, seu ser maravilhoso. Um tempo atrás você entrou numa. A gente fez uma meditação, né, para contribuir com o pessoal que mora em Miami, que estava trabalhando para ajudar, para contribuir com as pessoas do Rio Grande do Sul, né? E Rio você Grande do entrou, Sul. foi tão lindo, né? Aquela meditação, né? A gente foi tão Foi longe. bem intensa e ressoou muitas coisas depois também. Então, desse processo de escolher estar mais próxima dessas classes, dessa sua própria energia que você está trazendo para o mundo, agradecer o presente que você é. Eu sei que lá atrás, ler aquele post, né, e não foi só ele, teve várias outras coisas que você compartilhou no seu Instagram, no seu perfil do Instagram, fizeram mudanças no meu mundo. Então, eu quero aproveitar, né? Às vezes as pessoas trazem as redes sociais como um lugar de competição, de comparação, e no Axis não. A gente tem um ponto de vista de ser o presente que a gente é e trazendo contribuição para o mundo, que não tem certo e errado. A gente pode escolher um caminho de mais possibilidades e mais consciência. Então, que as redes sociais, né, até nós que somos facilitadores, seja lá, né, quais as classes, mas enfim, estamos dentro desse processo, que a gente possa contribuir trazendo mais informação e que as pessoas podem sim mergulhar em mais possibilidades com todos, né? A gente tem uma rede enorme de facilitadores brasileiros, é um orgulho muito grande, né? Acordar e falar, uau, hoje eu posso, né, escolher. Teve o reset, por exemplo, do DEM, que também, né, mudou muita coisa no mundo. Então, o quanto eu posso ainda perceber esse canal que nós somos e trazer isso para esse nível de comunicação onde mais pessoas podem acessar. Então, sinta-se convidada para estar aqui neste perfil da Gelisa, a hora e quando você quiser, qualquer assunto que tiver, que realmente tem congruência com aquilo que a gente deseja, que é ver mais consciência no mundo, quer ver mais facilidade, né? E que as pessoas possam, de fato, se reconhecerem, se empoderarem e ser presente que cada um veio para ser. Perfeito, maravilhoso. O que mais é possível? Muito Tá? bom. Uma honra estar aqui com você. Bem grata. Eu vou compartilhar essa live depois também lá no Facebook. E aí, quem estiver por aqui também pode estar
mergulhando em outros materiais aí que a própria Carol tem lá também, que é muito gostoso. Tem, inclusive, recentemente, né? Não sei como é que tá aí hoje, mas tinha, inclusive, presentes lá no site. Sim, tem. Vocês Sempre já tem os presentes. acessarem a Umas energia dela. meditações, Então, né? Sim. o que mais é possível? Muito Bem bom. grata, queridas e Obrigada. queridos. Um beijo, obrigada, Beijo. obrigada Tchau. mesmo. Obrigada. Gratidão Tchau. mesmo. Beijo. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.